Afonso Augusto Moreira Pena foi um advogado e político brasileiro. Ele foi o sexto presidente da República de 1906 até sua morte. Tanto Afonso Pena como Rodrigues Alves tinham sido conselheiros do Império, o que levou a sequência de seus governos a receber o apelido de República dos Conselheiros. Davi Campista, ministro da Fazenda de Afonso Pena, garantiu a política de valorização do café, Convênio de Taubaté, criando a Caixa de Conversão, preservando assim os lucros dos cafeicultores em moeda estrangeira. Ainda em seu governo, a imigração foi incentivada. Entraram no país cerca de 1 milhão de estrangeiros, dentre eles os primeiros japoneses. Já falando do Convênio de Taubaté, que ocorreu no governo de Afonso Pena, foi um plano feito entre os governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e os grandes cafeicultores destes estados. Este acordo, firmado em 1906 na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, tinha como principal objetivo aumentar o preço do café. As consequências deste acordo, firmado em 1906, foi que o Convênio de Taubaté conseguiu alcançar a valorização do café, beneficiando os grandes produtores. Também foi evitada uma forte crise no setor, fato que poderia prejudicar toda a economia nacional. E também o acordo gerou um forte aumento da dívida dos estados com bancos estrangeiros. E, por fim, a diminuição dos recursos dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para investir em outros setores da economia e nas diversas áreas sociais. Já falando sobre o Brasil e o pan-americanismo, que foi uma doutrina ou movimento que defende a aliança política entre todos os países das Américas do Norte, Central e do Sul, o Brasil, diferenciado do resto da América, juntou-se à Comunidade das Repúblicas Americanas em 1889, no mesmo ano em que se iniciou o movimento pan-americano, primeira Conferência Internacional dos Estados Americanos. Foi decisiva para a consolidação da harmonia pan-americana, a atuação de Rio Branco, por atenuar, contornar e resolver atritos entre a América Portuguesa e a América Espanhola, bem como para aproximá-las dos Estados Unidos na Conferência do Rio de Janeiro em 1906. Ainda falando do governo de Afonso Pena, ele tinha um grande objetivo. Seu objetivo era fazer que o mundo, no caso as outras potências, olhasse para o Brasil com outros olhos. Então ele foi lá e enviou um grande intelectual da época, que seria o grande Rui Barbosa, para a conferência da cidade de Haia. Essa conferência, ela é a segunda conferência internacional da paz. E quando o Rui chegou lá, ele basicamente foi contrariado, foi parado pelos europeus, porque viram apenas ele como um brasileiro. E o Brasil nem era essas coisas para ser escutado. Mas ao saber articular bem as palavras, ele acabou tendo um grande mérito e fez o Brasil ser líder das nações latino-americanas. No final, ele acabou sendo conhecido como o Águia de Haia. E prolongando, agora saindo dessa parte de conferência e entrando na parte mais do governo de Afonso Pena, ele tinha um mandato de 4 anos, só que ele só fez 3 anos consecutivos, e nesse 1 ano quem comandou foi o seu vice, que era o Nilo Peçanha, e nesse 1 ano ele teve 2 iniciativas muito importantes, que seria o Serviço de Proteção aos Índios, e ele restabeleceu o antigo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que foi extinto lá por Floriano Peixoto. Mas antes do governo de Nilo Peçanha, Afonso Pena, ele teve um grande olhar assim de quem é que vai ser minha próxima sucessão, sabe? Quem é que vai entrar? Então ele resolveu se juntar com os ministros, relator, e todos foram de boas. Porém, o Hermes da Fonseca, que seria o próximo governador, ele contrariou e não gostou disso. O Hermes da Fonseca, ele era um militar de guerra, contrariou, entrou lá e falou assim: não, eu vou me candidatar, vai ser assim, eu vou me candidatar. E ao lado dele foi o Venceslau Braz, que depois de Hermes da Fonseca foi o próximo governador.